Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu quero ensinar a vocês a interpretação correta da parábola das 10 virgens. Talvez você já tenha ouvido pregações a respeito deste tema, já tenha ouvido alguém pregar, ouvido as pessoas falarem, só que você nunca se atentou aos detalhes, desta pregação. Então eu vou ensinar a vocês a parábola das 10 virgens. Então vamos ver o texto? Que diz assim. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês, para ver se vocês fica melhor para vocês enxergarem o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se o grito: aí vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tende elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pessoal, essa parábola das 10 virgens é uma parábola completamente escatológica, que fala a respeito do tempo do fim, fala a respeito da volta de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, e fala da igreja. As 10 virgens são a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Só que nessas 10 virgens, 5 confirmam sua eleição, e as outras 5 perdem a sua salvação, rejeitam o seu chamado e perdem a sua salvação. Só que o que é interessante nesse texto? O texto fala que as 10 virgens, elas dormiram. Elas dormiram. Ou seja, a situação da igreja hoje, da igreja de Jesus Cristo, no mundo inteiro, é que a igreja está desapercebida. A igreja não está entendendo. A igreja acha que Jesus irá voltar. A maioria da igreja acha que Jesus irá voltar a qualquer momento, antes da grande tribulação. Sendo que quem estuda os profetas, quem estuda a palavra de Deus, sabe que isso não ocorrerá antes da grande tribulação. Pelo contrário, existem profecias, o profeta Daniel fala sobre a última semana de Daniel, o Apocalipse fala sobre o final dos tempos, sobre a perseguição em cima dos santos, sobre os santos,
as almas dos santos que foram mortos na grande tribulação, clamando abaixo do altar, dizendo: Senhor Deus, até quando o Senhor vai ficar sem vingar o nosso sangue? Está lá em Apocalipse. Ou seja, pessoas morrerão pelo evangelho em testemunho de Jesus. Lá quando tem o mar de vidro, que João vê o mar de vidro, o ancião não, o ser vivente pergunta a João o que era isso que ele estava vendo, e dele falou que não sabia, e o ancião fala: esses são os que vieram da grande tribulação, que foram remidos, que se embranqueceram. Deixa eu achar esse texto aqui, pessoal. Esse texto é muito importantíssimo. Esse texto é muito importantíssimo. Só um pouquinho, pessoal, que eu tô procurando ele aqui. Estou procurando esse texto, que é um texto muito importantíssimo. Pessoal, já achei o texto aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui a gente pega a cobra e mostra ela morta. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante ao Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. Ou seja, vestes brancas significam que eles foram remidos, que eles foram santificados, glorificados, porque estão com vestes brancas e com palmas nas mãos. Não é que eles estavam batendo palmas, pessoal. Essas palmas nas mãos significa que eles estavam cumprindo a festa dos tabernáculos. Ou seja, a festa dos tabernáculos, eles comemoravam com palmas nas mãos. Ou seja, eles estão comemorando isso lá, diante de Deus. Diante de Deus, diante do trono, diante do Cordeiro. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria são de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E João respondeu: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes com o sangue, branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite, e no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Ó, festa dos tabernáculos. Nunca mais terão fome, nem terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará toda a lágrima. Mas a parte principal do texto é essa aqui, ó. Estes que estão vestidos de branco, quem são eles? São os que vieram da grande tribulação, no 14.
Vocês perceberam, gente, que há uma falsa interpretação no meio evangélico, no meio do povo de Deus, achando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Gente, o Apocalipse está muito bem explicadinho. Essa multidão, grande multidão, que ninguém podia contar, se esbranquearam suas vestes, lavando no sangue do Cordeiro, através do testemunho de Jesus. Eles morreram, eles deram a vida por Jesus. Eles vieram da grande tribulação. Eles foram mártires na grande tribulação. Foram mártires. E a outra parte da igreja, que será arrebatada viva, vai para o deserto. Está lá em Apocalipse 12. Depois vocês leem Apocalipse 12. É a mulher que foge para o deserto para ficar longe da vista da serpente por 1260 dias, 3 anos e meio. Ou seja, salvos, parte da igreja irá para o deserto e parte da igreja dará suas vidas em testemunho de Jesus. Ou seja, é um termo muito escatológico, e a igreja está dormindo para esses acontecimentos escatológicos. Por isso que o texto de Mateus 25, voltando lá em Mateus 25, sobre as 10 virgens, fala que todas as virgens adormeceram, entraram em sono e não estão entendendo o que acontecerá com a igreja, não estão entendendo o que vai acontecer com a igreja nos dias finais, a respeito da vinda de Jesus, primeiramente do reino do anticristo, desse sistema, o ataque final de Satanás, o ataque final, o reino do anticristo. O anticristo vai reinar por 3 anos e meio. Serão 7 anos, né? Nesses 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, já vão estar reinando os 10 reis unidos, os 10 chifres. Só que o anticristo se levanta dentre esses 10 e toma o poder para ele e reina soberano durante 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, as 2 testemunhas, que no texto de Apocalipse 11 dá a entender que são 2 homens, Moisés e Elias. Por quê? Porque um transforma água em sangue. Quem transformou água em sangue? Moisés. E o outro ora para que não chova durante 3 anos e meio. Quem fez isso? Elias. Só que a gente estudando, a gente vê que não são eles que irão voltar para essa terra, mas é o Espírito Santo que agiu em Moisés e que agiu em Elias, que vai dar essa unção para várias pessoas. Não são só 2 homens, são várias pessoas que vão profetizar, que serão testemunhas de Deus. E por que 2? Porque são judeus e gentios. Quem conhece as 2 casas de Israel sabe os 2 povos que Deus escolheu. Que mosquinha chata, meu pai. Ai, Jesus. São 2 povos que Deus escolheu, judeus e gentios. Então, as 2 testemunhas pregarão, profetizarão durante 1260 dias. Eu vou até ler esse texto porque está linkado com esse texto da parábola das 10 virgens, porque vocês vão entender. Se eu ler só o texto da parábola das 10 virgens, talvez vocês não entendam, mas eu lendo os textos das 2 testemunhas, vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Porém, o átrio que está fora do templo não meças, porque foi dado aos gentios a pisarem a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas
duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Ou seja, os primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 anos da última semana de Daniel, as duas testemunhas vão profetizar. Estas são as duas oliveiras. Duas oliveiras, depois vocês leem lá em Zacarias 4. E os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Leiam Zacarias 4. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo, devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Ou seja, durante os 3 anos e meio que elas profetizam, ninguém pode causar mal. Ninguém pode causar mal. E se tentar, vão ser mortos através do fogo que sai da boca delas. Porque existe um tempo para essas testemunhas morrerem, para dar a vida em favor do evangelho. E tá aqui, esse tempo é esse aqui, Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, anticristo, fará guerra e os vencerá e os matará, e os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, em Jerusalém. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. 3 dias e meio aqui não são literais. São os 3 anos e meio que faltam para acabar, os 7 anos. Vocês vão entender por causa disso aqui, Cadê? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, a ressurreição, vindo de Deus, entrou neles e eles puseram de pé. Ou seja, quando que os mortos vão ressuscitar? Na volta de Cristo. Paulo falou isso. Que os corpos incorruptíveis, os corpos corruptíveis se tornariam incorruptíveis num abrir e fechar de olhos. E os que tiverem vivos se encontrarão também com ele nos ares. Ou seja, primeiro os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo ressuscitam, depois os que estiverem vivos, ou seja, no arrebatamento. Não existe ressurreição antes do arrebatamento. Então, os 3 dias e meio ali são simbólicos, ou seja, representam 3 anos e meio e não 3 dias e meio literais. E depois de 3 anos e meio, esses homens mortos em Jerusalém, eles vão ressuscitar. Então ouviram uma voz do céu que lhes dizia assim: suba para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Claro que os inimigos vão ver, porque todo o olho vai ver Jesus vindo com glória e poder e os mortos ressuscitando. Agora vamos lá para Mateus 25 de novo. Vocês perceberam que essas testemunhas que vão profetizar, vão ferir a terra com quantas pragas, com quantas vezes elas quiserem, por 3 anos e meio, elas vão despertar o resto da igreja que está dormindo. Tanto é que a parábola das 10 virgens diz exatamente o quê? Que todas adormeceram. As 10 adormeceram. As 5 prudentes, que tinham o azeite, tinham o Espírito Santo, ou seja, mesmo elas dormindo para as coisas proféticas, para os tempos proféticos, para a escatologia, para o tempo do fim, ela tem o azeite. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. Já as outras imprudentes, elas estavam apagando o azeite estava acabando. Que elas negligenciaram o Espírito Santo.
não se renovaram, abandonaram a santificação, abandonaram a obra do Senhor e foram deixando o Espírito se apagar. Tanto é que quando essa voz da meia-noite que grita: eis o noivo, eis o noivo. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Aqui, ó, no 6. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Ou seja, quem é que dá esse grito? Quem é que profetiza por 1260 dias, preparando o caminho do Senhor? Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, ele também foi chamado de Elias. Lembram? Que os judeus questionaram João se ele era Elias? E até o próprio Jesus o chamou de Elias, falou: Elias já veio e virá. E daí os discípulos entenderam que eles estavam falando de João Batista. Por que Jesus falou Elias veio e virá? Ou seja, porque assim como João Batista tinha se posicionado na forma de profeta, servindo de profeta e testemunha de Jesus naquele tempo, na sua primeira vinda, haveria um grupo de pessoas que se colocaria com a mesma unção do profeta Elias, profetizando a respeito da segunda vinda e do estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Ou seja, são as testemunhas que dão o grito da meia-noite: acordem, o noivo está chegando. E aí, essas 10 virgens, as que têm azeite e as que não têm mais, acordam. Só que as que têm azeite vão estar preparadas espiritualmente, porque tem o Espírito. E já as que não tem, já era, não tem mais tempo de se encher. Aí fecha a porta da graça. Aí quando começa a última semana de Daniel, fecha a porta da graça. Aí ninguém mais é salvo para ser rei e sacerdote. Aí vai acontecer uma outra coisa, que daí são a salvação para as nações, né? Das nações que restarem, que eu posso falar em outro vídeo. Ou seja, as nações que não irem contra Jerusalém, que não colocarem a marca da besta, estas irão entrar no milênio para serem regidas, para a igreja reinar sobre essas nações. Porque vai ter nações que não colocarão a marca da besta, que não aceitarão o governo do anticristo, e é sobre essas nações que a igreja reina. Mas isso vai ficar para outro vídeo, para outra explicação. Para outro vídeo, para outra explicação, porque é um assunto muito longo. Mas eu quero que vocês percebam que essas testemunhas é que dão o grito da meia-noite para as virgens acordarem. E tanto as que têm azeite quanto as que não têm acordam, percebem aquilo que está acontecendo. Só que, por que as imprudentes falam? Dá um pouco desse azeite para nós, ou seja, dá um pouco dessa unção, passa para cá um pouco dessa unção. E o que as outras falam? Não, nós não podemos, senão vai faltar para nós. Vão e comprem. E aí o que o texto diz? Tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E nesse texto, vão e compram aonde que vende. O que remete isso? O que remete isso nos dias finais, na escatologia final, na última semana de Daniel? Vamos achar aqui o que remete. Vamos procurar em Apocalipse aqui. Vocês já vão ver em que sentido que é esse de comprar e vender.
Comprar e vender. Apocalipse 13, melhor dizendo. A besta que subia da terra, né? Fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu, à vista dos homens, o falso profeta, né? Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam na terra e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta, e que recebera a ferida da espada e vivia. Lhe foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, fosse-lhes dado, aliás, lhes fosse posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse aqui, comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o número da besta, o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, essas virgens imprudentes, elas saíram para comprar aonde vende o azeite. E o que isso quer dizer? Como elas não tinham Espírito Santo, elas foram ao procurar azeite estranho, unção estranha, fogo estranho, e colocaram a marca da besta. É isso que quer dizer. Por acabar o azeite, elas aceitaram a marca da besta. E foram reprovadas e serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Por isso que elas saíram para comprar. Nesse tempo só vai comprar e vender quem tiver a marca. Por isso que elas saíram. Esse que o texto é completamente escatológico, gente. Se vocês não entenderem isso, essa escatologia, vocês não vão conseguir compreender milhares de coisas na palavra de Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegou também aqui a porta da graça. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas elas aceitaram a marca. Elas foram comprar azeite num tempo que ninguém compra e nem vende se não tiver a marca. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Não é aquele mesmo texto? Meu Deus, Senhor, Senhor, a gente expulsou demônios, a gente curou no teu nome, fez isso, fez aquilo. Mas Jesus disse: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Por que Jesus não conhece? Porque elas negaram o Espírito, apagaram o Espírito Santo e aceitaram a marca do diabo, a marca da besta. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe os sinais, gente. Deus nos deu conhecer as estações e os sinais. Mesmo não sabendo o dia e a hora, a gente já sabe, estudando a Escritura, que Ele voltará depois da última semana de Daniel, depois dos últimos 7 anos, e que as duas testemunhas vão acordar a igreja que está dormindo para os tempos proféticos, e que os 10 chifres vão estar governando
nesse tempo, mesmo com a igreja fazendo prodígios, sinais e maravilhas, as duas testemunhas fazendo isso, uma dimensão, um azeite de ouro, uma dimensão espiritual muito grande, que aí vai se cumprir as palavras de Jesus, que a gente iria fazer obras maiores do que ele fez. É nesse tempo que precisará mesmo as obras maiores para despertar tanto a igreja que está dormindo, quanto também fazer nações negarem o sistema do anticristo e entrarem no reino, para a gente ter a nossa herança também, né, gente? Porque como que a gente vai reinar sobre as nações se não vai sobrar nação nenhuma? Então, não tem sentido, né? E Jesus falou que a gente iria herdar essa terra, reinar sobre essa terra. Então, gente, o texto é esse, a parábola das 10 virgens. Vocês sabem que a igreja hoje em dia está dormindo para os tempos proféticos, para o tempo do fim. Mas, dentre essas pessoas que estão dormindo, umas têm azeite, umas têm o Espírito Santo. E quando ouvir o grito da meia-noite, as duas testemunhas acordarem esse povo que está dormindo, elas vão também ao encontro do noivo. E aí, um sinal, né? Por que são 5 testemunhas, 5 virgens prudentes? E não as 10 prudentes. Podia ser as 10, né? Mas aí há um mistério que está lá em Apocalipse. As 7 igrejas. Quantas ganharam elogios de Jesus? 2 só. Esmirna e Filadélfia. Esmirna, Jesus falou que era para ela ser fiel até a morte, que ganharia a coroa da vida. Ou seja, representa parte das testemunhas que morrerão pelo Evangelho. E Filadélfia, Jesus disse que por causa da fidelidade dela, Jesus guardaria da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aí que os pré-tribulacionistas caem no erro, porque eles acham que guardar da hora da grande tribulação, da hora que há de provar o mundo inteiro, é arrancar a igreja. E não é. É guardar na hora, guardar no momento. Ou seja, está acontecendo a tribulação no mundo, só que a igreja está guardada lá no deserto. É isso que Apocalipse 12 fala. A mulher sendo guardada no deserto, sendo provida. Assim como o povo de Israel foi sustentado por Deus no deserto, assim também a igreja de Filadélfia vai ser provida por Deus no deserto. Exatamente. Ou seja, 2 igrejas fiéis e as outras 5 todas ganharam repreensão, mas formam 7. Ou seja, esses 2 candeeiros, essas 2 testemunhas levantam as outras 5, e os 7 castiçais se acendem todos na plenitude do Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso saber. Então, busquem a Deus, mantenham o azeite aceso. E se você quer ser uma testemunha, comece a estudar hoje, buscar o profundo e o escondido da palavra de Deus, pedir para Deus revelar a vocês. E vocês vão ser testemunhas de Deus em tempo e fora de tempo. Você pode ser uma testemunha de Deus hoje, antes da última semana de Daniel. Ser uma testemunha a fora de tempo. Assim como o apóstolo Paulo foi uma testemunha fora de tempo. Você não precisa esperar o momento final para ser uma testemunha. Comece já testemunhando de Jesus hoje, pregando o reino hoje. Pessoal, Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Dê um gostei no vídeo, porque a palavra de Deus sempre é edificante aos nossos corações. Deus abençoe vocês grandemente.